Olá, está no ar o segundo episódio da nova temporada do Se Liga na UFG. Hoje nós vamos mostrar que boas ideias podem gerar bons frutos e discutir a relação entre a conservação da nossa biodiversidade e a produção agropecuária. Fique com a gente, o programa está apenas começando. E olha só, a equipe do Se Liga foi até o Instituto de Estudos Socioambientais da UFG para conhecer o Museu dos Solos. Vamos conferir? Olá pessoal, meu nome é Renata Momoli, sou coordenadora do Museu de Solos do IESA, da UFG. Vamos lá conhecer? O Museu dos Solos é um espaço para divulgação da ciência do solo. Ele vem junto com a perspectiva, a iniciativa do projeto de extensão chamado Projeto Solo na Escola. Assim como em outras universidades do país, os projetos solos na escola buscam divulgar a importância e a fragilidade desse meio solo. E os museus, eles são ferramentas muito importantes para aproximar, a comunidade desse importante recurso natural. O Museu de Solos ele dialoga tanto com a comunidade interna da UFG, quanto com a comunidade externa também. Internamente, o Museu de Solos ele apoia os estudos dos nossos alunos, tanto do IESA quanto de outros institutos da UFG, e ajuda também os nossos estudantes a ter uma percepção melhor do que é o solo, quantos tipos de solos temos, as cores, a organização e outros aspectos de morfologia, de distribuição geográfica desses solos. Uma forma desse diálogo com a comunidade externa foi a primeira exposição do Museu de Ciências da UFG, onde teve também a primeira exposição que se chamou Do Céu ao Solo, Entre Saberes, e essa exposição ela contou com modelos didáticos sobre a distribuição espacial dos solos da região de Goiás, especificamente do Cerrado Goiano. Nossa sociedade tem uma ideia muito singela do que é o solo, Isso acaba causando grandes impactos na nossa sociedade, tanto no meio urbano quanto rural. Esse desconhecimento da importância do solo enquanto recurso natural que apresenta muitas funções, não só essa função que conhecemos de produzir alimentos, fibras e biocombustíveis, mas como outras funções importantes, como por exemplo, regulação do clima, sequestro de carbono, regulação de enchentes, vestígios arqueológicos, ou seja, uma série de funções que esse recurso apresenta, a maioria delas desconhecidas para a sociedade, e esse desconhecimento acaba por causar uma degradação muito grande, porque acreditamos que a partir do momento que a gente entende como algo funciona, a tendência de todo ser humano é cuidar daquilo. Hoje, para a nossa conversa de estúdio, o Se Liga recebe mais uma vez Heleno Dias, que é biólogo e professor da Universidade Federal de Goiás. Seja bem-vindo mais uma vez, professor. Obrigado. Muito obrigado por sua presença, pode ficar à vontade. Para começar a nossa conversa, fala aqui para a gente, professor Heleno. É comum a gente ouvir falar da vocação que o nosso país tem para o agronegócio, Que somos uma terra fértil para diversas culturas. Mas será que a gente não precisa lembrar também da nossa vocação para as florestas, professor? Qual é a importância aí das unidades de conservação? Bem, o agronegócio entrou com um modelo novo de agricultura, que é o de grandes extensões de terra desmatada, E aí entra cerradão, cerrado sem restrito, campo sujo, campo limpo, e o problema é que leva tudo, Então daí a importância das unidades para a gente ter amostra dessa biodiversidade que existe naquela área, Às vezes a unidade de conservação ela fica ilhada, só de lavoura ao redor da unidade de conservação.
E nesse aspecto, ela protege a biodiversidade, tanto da flora quanto da fauna, protege os rios também, bem como também serve de barreira contra o vento, contra lixo, contra agrotóxico, uma série de coisas, uma série de importância que as nossas unidades de conservação, né, ela serve. Só que ela é muito pouca ainda em relação aos desmatamentos. Nós temos muito pouca unidade de conservação representativa dos diferentes tipos de formações vegetais. Professor, o senhor falando ainda da importância, né, dessas unidades de conservação, por que ela ainda é vista como uma inimiga do agronegócio, inimiga do progresso? Na realidade, quando você faz um trabalho social no entorno dessas unidades de conservação, mostrando para os fazendeiros ou para o pessoal que trabalha com agronegócio, né, eles acabam aceitando a ideia de que a unidade é importante e que eles até precisam ajudar a manter essa unidade, a conservar e a proteger essa unidade de conservação. Certo. Então, isso foi feito uma época atrás aí, com um grupo no entorno do Parque Nacional das Emas. E foi bem aceito e hoje os fazendeiros até, às vezes, ajudam, né, a unidade de conservação. Perfeito. Bom, professor, nós precisamos fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já. Se Liga na UFG está de volta com o Heleno Dias, que é biólogo e professor da UFG. Professor, quais são os riscos sociais e ambientais quando se aposta nessa produção, nesse modelo de produção agropecuária que investe em grandes áreas de desmatamento para a produção de monocultura? Pois é, a monocultura, ela causa um desequilíbrio, porque antes, naquele ambiente, tinha um cerrado, ou uma floresta, ou um cerradão, em que tudo ali estava em equilíbrio, né? O inseto estava equilibrado ali, tinha os predadores, a fauna, né? Então, mantendo aquele equilíbrio. Quando você vem e você quebra todo esse equilíbrio, e depois você vem com a monocultura. Então, a monocultura, é claro, que vai sofrer com ataque, né, de insetos, de mamíferos e coisas desse tipo. Um exemplo que eu estava hoje mesmo, a gente discutindo sobre o Parque Nacional das Emas, porque no entorno é só as grandes monoculturas, grandes desmatamentos, e com a introdução, por exemplo, do milho, da cana, houve um desequilíbrio que a população dos queixados aumentou muito. Sim, a queixada é uma espécie Queixada de porco, é um tipo né? de porco, né, nativo nosso, selvagem, né? E começou a aumentar a população por causa da disponibilidade de alimento. Então, começou a ser um problema, né, para os fazendeiros, que agora estão lá produzindo trabalho, né, procurando os pesquisadores, fazendo manejo, né, para ver como resolver esse problema. Mas é um problema grave, né? Com certeza. Mas o único que não é culpado nessa história é o queixado, é o porco selvagem, né? Porque ele tinha um ambiente dele equilibrado. Aí foi causado pelo grande desmatamento e a introdução de monocultura, né? Então, a vítima é o porco. Porque no ambiente dele, alguém entrou, desmatou, desequilibrou, né? Então, e agora é o problema, né? Agora tem que tentar resolver, né? E tem que fazer estudo de manejo, né? Como estudar o porco, o comportamento, uma série de coisas. Então traz muita consequência, né? E o problema social é o problema que acho que muita gente que às vezes viviam nas fazendas, né? São retirados daqueles locais e eles muitas vezes vão para
é para as grandes cidades mesmo, e a gente sabe o que aconteceu, né? Entulhamento na cidade, de gente vindo do campo sem uma mão de obra especializada. Foi um grande um caos social, né, que a gente poderia dizer, né, que foi causado com isso, né, que ninguém estava preparado, né. Perfeito. Bom, professor, a gente já continua essa conversa, porque agora nós vamos falar sobre outra coisa. O Brasil ele é famoso por sua biodiversidade e por conta da sua vocação para a agropecuária. Mas agora nós não vamos falar de agronegócio e das grandes produções baseadas na monocultura. Pelo menos por alguns minutos, esqueça aí a soja, o gado, a cana-de-açúcar e vamos falar de bambu. É isso mesmo, confira. Olá, eu sou o professor Rogério, da Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás. Sou coordenador da Rede Bambu Goiás. Hoje eu vou mostrar para vocês uma floresta de bambu plantado. Então, a Rede Bambu Goiás é uma rede que reúne produtores, pesquisadores, né, e demais interessados na cultura do bambu. Nós estamos aqui dentro da universidade, nós desenvolvemos projetos de pesquisa e temos projetos de extensão, aqueles projetos que nós levamos o conhecimento até a comunidade. Então, esta área aqui é uma floresta de bambus plantados. Nós temos aqui 3 espécies distintas de bambu gigante e essa área, então, ela se destina à visitação da sociedade, né, para conhecer uma lavoura comercial de bambu. Normalmente, o bambu que a gente conhece é aquele bambu que está ali perto da nossa casa, está na beira da estrada, ele está abandonado. Então, as pessoas acham que aquilo é o bambu. E aqui nós queremos mostrar um outro lado do bambu, que é o bambu enquanto uma cultura, né? É mais uma alternativa para os agricultores do estado de Goiás. Também os alunos utilizam essa área, né, para conhecer, para entender, saber como é uma lavoura comercial de bambu e também serve de origem de material para pesquisa. O bambu é muito importante porque ele se constitui numa alternativa, né? Nós dizemos que o bambu é a madeira do futuro, então ele substitui a madeira. A madeira a gente percebe que ela está acabando, né? Praticamente a gente não tem mais madeira no estado de Goiás e o bambu, por ser uma graminha, né, nós cortamos uma haste, uma vara de bambu e no ano seguinte nascem várias outras. Então eu posso cortar continuamente e eu posso fazer do bambu, da vara de bambu, uma madeira. Então agora a gente tem a madeira sustentável, a madeira ecológica, né? E um detalhe importante é que o bambu ele é para todos. Ele é para o pequeno agricultor, ele é para o médio agricultor, ele é para o grande agricultor. É para a agricultura familiar e para a agroindústria. Então, assim, ele atende todo mundo. Então é importante que a gente tenha, né, essa cultura no estado de Goiás. Ô, professor, continuando aqui a nossa conversa, fala pra gente qual é a importância do solo e por que o agronegócio muitas vezes acaba aí prejudicando a qualidade desse nosso solo. Pois é, na nossa região aqui, no solo de cerrado, o solo nosso ele é ácido, né? Um solo ácido, então precisa fazer a correção. E tem alguns tipos de solos que ocorrem aqui na região, onde o cerrado estava e está às vezes assentado, onde ele ocorre, é um solo arenoso. E solo arenoso é um dos solos mais frágeis que tem. Então, ao retirar a vegetação, você está retirando a sustentação dele, que são as raízes. Então, pode provocar grandes erosões, né? Não só a erosão eólica pelo vento, quanto pela chuva. Eu já vi quilômetros e quilômetros de erosões, principalmente ali na região do sudoeste goiano, onde algumas regiões lá é quase todo o cerrado assentado em solo arenoso, né? Sim. Próximo ali do Rio Verdão, toda aquela região ali. Então, é uma perda muito grande de solo.
levado pelo vento, né, pela água da chuva, né? E isso vai empobrecendo o solo. E acaba prejudicando os rios também, né? E logicamente, porque vai carreando para lá, porque hoje em dia, como já retirou o cerrado, que era uma proteção da mata ciliar, então esse lixo chega muito mais rápido. E o solo chegando lá, assoreia, né? Ok. O rio. Professor, daqui a pouquinho a gente continua essa conversa. Meu nome é Wesley, sou técnico de audiovisual na EMAC e o Se Liga na UFG vai fazer um breve intervalo. Voltamos já. Se Liga na UFG está de volta com o Heleno Dias, que é professor da UFG e biólogo. Bom, professor Heleno, no primeiro bloco o senhor até falou, e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre a possibilidade da gente unir aí a sustentabilidade com a produção agrícola. Como que isso é possível? Pois é, aí, igual eu estava comentando, e a gente até já fez esse caso, é o contato com o produtor. Ver a importância, né, que tem essas reservas de unidade e até ele aumentar mais ainda a reserva dentro da fazenda, que ele não precisa desmatar tanto. Eu acho que ele não vai levar tanto lucro assim, desmatando até o tanto que eles desmatam. Então eles poderiam deixar mais reserva dentro e de preferência interligando fazendas com fazendas, né? E também faixas de cerrado, protegendo a mata ciliar, e até um modelo que eu sempre venho pensando, mas a gente não faz um estudo, né? Qual seria um novo modelo que não prejudicasse tanto a produção, mas que houvesse mais sustentabilidade, mais proteção à nossa vegetação nativa, né? Que a nossa vegetação nativa, ela serve como infiltração, né, de água no solo que vai chegar até o lençol freático. E quando você retira tudo isso, o lençol freático começa a sofrer as consequências, começa a baixar, e a consequência disso é a falta de água, né? Vai chegar, você vê vários rios, córregos que nunca secaram, né, começou a secar. Por quê? É justamente por causa desse desequilíbrio, né? Você tirou as raízes, a água não infiltra, compactou mais o solo, a água vai escorrer mais, vai provocar mais erosões, né? E vai carregar mais o quê? Diminuir o leito do rio, porque vai levar solo, areia, tudo para dentro do rio, agrotóxico, né? Sim. Além desse problema da água, professor, que o senhor citou agora, qual é o futuro que a gente pode desenhar para o Brasil se a gente não der essa devida atenção para essa relação aí, para esse debate que nós estamos tendo agora? Pois é. O futuro, ele no meu modo de pensar, ele é negro, né? Porque está desmatando, a tendência é desmatar mais, a tendência é reduzir mais as nossas reservas, né? Existe campanha, né, para diminuir mais as reservas, diminuir mais as matas ciliares, né? E com isso vai retirando a vegetação e vai aumentando o problema da falta de água. E água potável, que é pior, né? Então esse é um grande problema que tem que ser... esse é um problema de todos. Sim. Não é uma questão de um grupo de biólogos ou de ecólogos que fica pensando, né, que tem que parar o desmatamento de qualquer... Não, né? É um problema que vai atingir todos. A gente já viu agora, recentemente, São Paulo, lembra? É verdade. Quando mostraram aquela... Eu não estou lembrado o nome daquela represa lá da reserva de água, né? Você vê que a margem dela era toda desmatada. Aqui em Brasília também nós temos esse mesmo problema bem recente, bem próximo da gente, né, professor? É uma discussão que precisa envolver não só quem está no campo, mas a gente também, nós que estamos na cidade também. Exatamente. Serra da Mesa, o nosso Rio Meia Ponte, né? Ali próximo de Catalão, nos Três Ranchos também, né? Sempre tem esse problema.
Ok. Por quê? Por causa do desmatamento. Verdade. Professor, nossa conversa de hoje precisa ficar por aqui, nosso tempo já está esgotado. Um prazer recebê-lo aqui, espero que volte mais vezes para a gente falar aí sobre sustentabilidade e meio ambiente. Muito obrigado, professor. Nada, eu que agradeço. Bom, olha só, agora você vai conferir mais um Vida no Campus. Esse é o nosso quadro que mostra que a Universidade Federal de Goiás é, antes de tudo, uma instituição feita de pessoas e histórias de vida. Hoje você vai conhecer o João Fernandes, que é um estudante do curso de Engenharia Civil. Meu sonho sempre, desde criança, no ensino médio, fundamental, era estudar na UFG, sonhava com isso daqui. Quando andava de ônibus, pensava em entrar aqui na UFG, estudar aqui, porque eu sempre via a Federal como um lugar que tinha muitas pessoas inteligentes e eu queria me sentir inteligente dessa maneira, né? E um belo dia aconteceu, né? E minha história aqui na UFG começou em 2015, ali na frente da sala dos Calis. E eu passei por transferência externa, era uma prova, a primeira que eu fiz tinha 400 candidatos, depois 193, e graças a Deus eu consegui passar, estudei muito para isso. E quando eu passei, eu chorei o dia inteiro, chorei pra minha mãe, pro meu pai, pra minha avó, acordei chorando, parecia que eu tava vivendo um sonho, né? E tô aqui há 3 anos já, muito feliz. A vida na engenharia não é uma coisa assim, digamos, amor sempre, né, felicidade sempre, mas é uma vida muito batalhada e muito gostosa de ser vivida, né? Quando eu entrei aqui na UFG, eu procurei logo evoluir como pessoa, fazer o processo seletivo da empresa Júnior, a Elo Engenharia Júnior, que é a empresa júnior das engenharias daqui da UFG e da arquitetura, e nisso eu já fui conseguindo ver como é que funciona o mercado de trabalho, fazer projetos aqui na faculdade e fora da faculdade, lógico que com assistência dos professores, vendo, né? Por exemplo, eu escrevi para eles um manual do projeto arquitetônico. Foi muito interessante, né? A gente fez trabalho aqui também para o UFG, de dimensionamento, por exemplo, que eu executei, e de preenchimento asfáltico aqui nos buracos da faculdade, a gente veio e calculou tudo. Eu também tenho outras coisas interessantes para falar, como por exemplo, uma professora que me marcou muito aqui na UFG, a professora Shirley. Eu reprovei em cálculo com ela, tristemente, mas ela era uma pessoa extremamente profissional, uma professora extremamente inteligente, que queria sempre que a gente seguisse o padrão europeu. Estudar numa federal é uma coisa realmente diferente, sabe? É uma coisa realmente que é um amadurecimento para a vida. Meu nome é João Pedro, faço engenharia civil e essa tem sido a minha história com a UFG. Isso aí. Se liga na UFG de hoje, vai ficando por aqui, mas a nossa nova temporada está apenas no começo. Lembre-se que esse é apenas o nosso 2º episódio e ainda vai rolar muita coisa boa por aqui, viu? Aproveite para ficar ligado na grade de programação da TV UFG ou acessar o nosso site e as nossas mídias sociais. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos e a todo o nosso acervo de produção. Não perca! Até a próxima! Tchau!